Então vamos lá. Bem, a nossa atividade dessa semana, ela não é pontuada, tá? Ela, na verdade, é apenas uma extensão, um exercício de aplicação daquilo que nós vimos na semana passada, ou seja, o uso do contexto na tentativa de aproximar, né, de inferir o significado de algumas palavras, certo? Ou de alguma palavra que você desconheça. Então, na verdade, eu estou colocando lá o mesmo texto que eu usei na semana passada, tá? Como referência. E aí, estou escolhendo aqui, Rian, uma outra palavra, né? Diferente daquela que nós fizemos no exemplo da semana passada, tá? Então, eu estou aqui no segundo parágrafo do texto, tá? E eu estou escolhendo a palavra reviews, que está aqui em negrito, como você pode observar, tá? Então, aplicando a simplificação de ideias, né? Com aquela noção do uso da pirâmide textual, nós temos separado aqui, ó, a frase onde a palavra aparece, tá? Então, se você observar aqui no texto, você vai perceber que a primeira coisa que eu fiz foi isolar a frase em que a palavra aparece, tá? E aí eu vou aplicar a simplificação de ideias, certo? Vou colocar em prática aquela noção do contexto, né? Então a gente já viu que quando a gente utiliza o contexto em busca do significado de alguma palavra, a gente não retira e faz a pirâmide. A gente deixa a palavra lá na frase onde ela se encontra. Por isso é que você está vendo aí que eu apenas isolei a frase, tá? E aí eu tenho aqui, ó, a palavra reviews, aí vou ter mais alguma coisa aí que eu não sei o que é. Aí tem a palavra products, que é cognato, né? Então, produtos, e chat rooms. Então, eu tenho alguma coisa, né? Produtos, salas de bate-papo. Bem, o que é que a gente faz em sala de bate-papo? A gente comenta as coisas, certo? A gente discute as coisas, a gente troca ideias, né? Então, é o que eu tenho aqui em destaque na minha frase, certo? Então, eu tenho a palavra que eu estou buscando o significado, produtos e chat rooms, quer dizer, produtos em sala de bate-papo. Então, eu vou utilizar a lógica do texto que eu já conheço, né? Vocês lembram da semana passada e da anterior, onde nós trabalhamos essa ideia, né? Esse texto. E a ideia que ele traz, né? A lógica desse texto é vendas online, certo? De celulares, de acessórios, mas o texto traz a ideia de transações, né? De vendas online. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? A palavra que eu quero, produtos e chat rooms, quer dizer, sala de bate-papo. Então, o que é que a gente faz numa sala de bate-papo? A gente troca ideia, a gente conversa, a gente debate, né? A gente discute, enfim, a gente troca informações. Então, eu posso, diante dessa ideia e com a noção que eu tenho lá da ideia geral do texto, né, daquela lógica do texto, eu posso perfeitamente dizer que a gente tem aí comentários, né, debates, troca de ideias sobre os produtos nas salas de bate-papo. Por que salas de bate-papo? Por que chat rooms? Porque no texto ele discute a ideia de vendas online. Então, se é vendas online, certo? Se ele está trabalhando com esse tipo de ideia, de lógica, tá? Muito provavelmente, uma das possibilidades que as pessoas têm de ter avaliações, né, sobre os produtos é nas salas de bate-papo. Então, a gente aí está usando o nosso conhecimento de mundo, a ideia da lógica do texto, certo? E
a vizinhança onde a palavra se encontra. Então, eu tenho aqui, ó, produtos, salas de bate-papo. Então, muito provavelmente, essa palavra aqui, reviews, significa avaliações, né, dos produtos nas salas de bate-papo. Ou comentários, críticas, né? Aí vai uma série de possibilidades dentro desta lógica do texto. Então, esta ferramenta, né, nesta visão que se resume a aplicação do contexto para encontrar o significado das palavras. Eu não posso abrir mão daquela análise inicial para entender, né, para interpretar do que se trata o texto, do que o texto fala. Então, eu tenho que ter aquela lógica, né, que a gente já viu aqui, que a gente chamou de trilho do texto, certo? Aí, a partir daí, e fazendo a vizinhança da palavra, né, vamos dizer assim, cercando a palavra que eu estou buscando o significado, eu tenho condições de aproximar, né, de inferir o significado da palavra, que nós vamos lembrar que nós não estamos aqui para traduzir a palavra, certo? Mas apenas para aproximar o seu significado dentro da lógica do contexto total do texto, tá? Então, eu coloquei aqui, olha, o significado, comentários, né? Poderia ser avaliações, críticas, né? Debates sobre os produtos que estão sendo vendidos, né? Na internet, no caso, no site, nas salas de bate-papo, certo? Então, as pessoas vão trocando ideias sobre o produto, certo? Vão comentando as vantagens, as desvantagens, se é bom, se não é, etc., nas salas de bate-papo. Então, dessa forma, eu consigo aproximar o significado, né, da palavra que eu estou buscando, certo? É claro que nós já vimos aqui, quanto maior o seu conhecimento da língua, certo? Mais possível, mais provável será, ou mais correto, né? Ou mais exato será essa aproximação que você vai fazer de alguma palavra. Então, eu coloquei aí esse exercício mais por uma questão de vocês praticarem aquilo que nós já discutimos na semana passada, né? Então, como nós estamos finalizando aí as atividades, né, do primeiro NPC, do NPC 1, eu quis que vocês, de alguma forma, fizessem um fechamento, né, nessa técnica, certo? Nesse conteúdo. A partir da próxima semana, nós já deveremos iniciar um outro conteúdo, tá? E aí, a partir dessa próxima semana, será importante que vocês tenham um dicionário em mãos, tá? Porque pode ser que ele seja necessário, correto? Entenderam, Rian? Sim, professor. Ficou claro isso para vocês, gente? Então, nada mais né? Eu não estou fazendo nada além daquilo que a gente já discutiu na semana passada, correto? Apenas eu estou fazendo a aplicação da técnica, do contexto, em uma outra frase, em um outro exemplo, tá? E estou pedindo que vocês exercitem isso lá na atividade desta semana. Como ela não é pontuada, vocês não têm obrigação, né? Não tem aquela obrigatoriedade de postagem, certo? Quem quiser fazer o exercício e postar, estará tendo vantagens para si próprio, no caso, né? Então, essa é a ideia. E aí, com isso, nós fechamos o período relativo ao nosso primeiro NPC, tá bom? Vocês têm alguma pergunta?
Não, professor. Ian?